Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão sobre assuntos da atualidade. As Testemunhas de Jeová são uma denominação cristã presente em quase todo o mundo, com mais de 8 milhões de praticantes. São conhecidas pelo seu trabalho regular e persistente de pregação dos seus princípios e doutrinas, de casa em casa, nas ruas e em locais públicos. Nos últimos meses, as Testemunhas de Jeová na Rússia tinham vindo a enfrentar uma séria ameaça judicial que poderia colocar em causa o seu normal exercício de fé naquele país. Finalmente, numa decisão que culmina todo o processo, o Supremo Tribunal da Rússia decidiu que o movimento das Testemunhas de Jeová passa a ser considerado como extremista. A decisão da justiça russa na prática iguala as Testemunhas de Jeová a grupos terroristas como o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda. Em função desta decisão, os cerca de 400 locais de culto da comunidade serão encerrados e todos os seus bens e propriedades serão confiscados pelo Estado. Esta é a maior proibição de prática religiosa em solo russo desde o fim do regime comunista da ex-União Soviética em 1989. Ao longo das últimas 2 décadas, as autoridades russas em várias localidades procuraram proibir ou restringir pontualmente a atuação do grupo, acusando-os de ser uma seita que destrói famílias, promove o ódio e ameaça vidas. Para fortalecer estas apreensões, está o facto de, desde meados de 2016, diversos pastores evangélicos terem sido presos e missionários estrangeiros deportados. Isto porque, desde o início do segundo semestre do ano passado, está em vigor a proibição de todas as formas de proselitismo fora dos templos, incluindo pregação e distribuição de literatura em locais públicos. Nem sequer reuniões em residências para esse fim, ou até divulgação online de qualquer grupo religioso é permitido. Isto afetou grandemente o trabalho missionário, uma vez que até mesmo Bíblias foram confiscadas a grupos evangélicos que foram acusados de promover extremismo. Alguns especialistas mais atentos aos fenómenos sociais e religiosos na Rússia acreditam que esta decisão judicial abre um largo precedente para que outros grupos como mormons ou até mesmo evangélicos sejam igualmente proibidos. Neste âmbito, existe ainda um outro dado relevante em relação à questão das Testemunhas de Jeová na Rússia. É que vários observadores apontam a pressão e influência da Igreja Ortodoxa Russa como estando por detrás da legislação agora aprovada que ilegaliza o trabalho das Testemunhas de Jeová. Ou seja, temos a religião maioritária influenciando o Estado para aprovar leis que condicionem, impeçam ou provoquem punições para uma religião minoritária que é vista como ameaça proselitista ou simplesmente indesejável. Na realidade, a Rússia não está a forçar os seus cidadãos a professarem uma determinada religião ou prática religiosa. Está apenas a impedir o livre exercício da fé que a pessoa escolhe por convicção. Contudo, e olhando de forma um pouco mais alargada para a questão, o caso de fundo que temos aqui é o Estado a criar obstáculos à livre prática religiosa, algo que até o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a própria União Europeia, entre outras entidades, já condenaram veementemente. O que é interessante neste ponto é que sabemos pela história e pela revelação inspirada que existe uma grande e perigosa proximidade entre impedir uma fé religiosa e obrigar, pela força da lei, a observância de outra, sendo que, em ambos os casos, o que está em causa é a livre consciência religiosa dos cidadãos. Pensando um pouco, é justamente este tipo de cenário que a profecia aponta como aquilo que irá suceder quando o Estado e Igreja se unirem para legislar em favor de um dia comum de adoração e descanso. Semelhantemente, será pela força e influência da vontade de uma maioria que o Estado será instigado a legislar contra
a consciência individual, afetando uma minoria. Veja bem o que Ellen White escreveu há muito tempo a este propósito. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. E os governos irão ceder a essa pressão. Ora veja, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo, os legisladores hão de ceder ao desejo deste de obter leis dominicais. Ainda outro, os que calcam aos pés a lei de Deus, fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles. E porque este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Quando isto suceder, o Estado afirmará que as leis humanas assumirão a preferência sobre os princípios de consciência. Veja este outro texto. Quando nossa nação, isto é, os Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e exercendo o poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. Então, o que devemos fazer quando nossa liberdade para o exercício e partilha da fé for de tal forma ameaçada? Ou mesmo hoje, em que apenas vemos estas decisões que parecem um pré-anúncio daquilo que está para vir, qual deve ser a nossa postura? Ellen White responde da seguinte forma: não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações e então trabalhemos em harmonia com as nossas orações. Repare bem que isto não significa revolta ou insubordinação contra o legítimo poder das autoridades e não significa que devemos provocar oposição desnecessária. O conselho que temos é muito claro quanto a todos os nossos deveres como cidadãos. Ensinemos o povo a conformar-se em todas as coisas com as leis de seu Estado, quando assim podem fazer sem entrar em conflito com a lei de Deus. Apesar disso, chegará inevitavelmente o tempo em que nenhum esforço impedirá o Estado de legislar e perseguir aqueles que não se conformam com leis que vão contra os seus deveres de consciência. A Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio e o castigo como malfeitor. E aqui restará a cada um uma escolha simples no seu enunciado, mas muito delicada e séria na sua prática e suas consequências. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina e, por preceito e exemplo, ensinará obediência a ele como dever sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Mas quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a Igreja ou o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas dos potentados terrestres. O que está atualmente a acontecer na Rússia com as testemunhas de Jeová pode ser um pequeno vislumbre do que acontecerá em breve com aqueles que insistirem em manter a observância dos mandamentos de Deus acima de qualquer autoridade humana que exista ou possa ser criada. Serve, portanto, como mais um aviso e advertência acerca da preparação pessoal que deve ser feita
pois vivemos num mundo em que importantes acontecimentos se podem precipitar de um momento para o outro. Até mais.